Olá, turmas do 7º ano, aqui é a professora Leda Queiroz e a nossa aula de hoje é sobre predicado verbal. Vamos lá. Aqui está a prevenção contra a Covid-19. Tipos de predicado. Mas antes de aprofundarmos o nosso assunto sobre predicado, vamos relembrar um pouquinho sobre o que é oração. A oração é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Ou seja, eu só tenho uma oração se nela estiver a presença de um verbo. Na verdade, a oração é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado, o qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. Geralmente, a oração apresenta um sujeito, que eles podem ser termos essenciais, integrantes ou acessórios da oração. Vejamos alguns exemplos. Corra. Corra é uma oração, mas professora só tem a palavra corra. Pois é, mas é uma oração porque existe a presença de um verbo. Esses doces parecem muito gostosos. Parecem. É a presença de um verbo na oração. Chove muito no inverno. Chove, que é relacionado a fenômenos da natureza. Predicado. Existem 3 tipos de predicado, o verbal, o nominal e o verbo nominal. Porém, o nosso foco hoje é somente o predicado verbal. Vamos lá. O predicado. O que é o predicado? Ele é formado por um ou mais verbos. É aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele. Para compreender melhor, vamos aos exemplos. Lúcia correu no final da semana passada. Ou seja, eu tenho que identificar o meu sujeito da ação. Quem é o meu sujeito da ação? Para eu determinar o meu sujeito, eu preciso fazer a pergunta o que ou quem é o verbo. Então, vamos lá. Quem correu no final da semana passada? Lúcia. Então, eu já sei que Lúcia é o meu sujeito. E tudo que vier após o meu sujeito, eu chamo de predicado. Olha aqui, novamente o exemplo. Lúcia correu no final da semana passada. Após identificar o sujeito da ação, todo o restante é o predicado. Trata-se da ação realizada pelo sujeito, que nesse caso corresponde correu a semana passada. Predicado verbal, significado e conceito. O que é o predicado verbal? O predicado verbal é um tipo de predicado que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal. Mas, professor, o que é uma locução verbal? Vamos ver já mais embaixo. Confira alguns exemplos sobre o predicado. Maria Antônia chegou. Vamos lá fazer a pergunta, o verbo. Quem chegou? Maria Antônia. Logo eu sei que o meu sujeito é a Maria Antônia. E tudo que está após o meu sujeito eu chamo de predicado. Nesse caso aqui, o meu predicado vai ser predicado verbal. Por quê? Porque nele tem o verbo. E o núcleo do predicado? O núcleo do predicado é a palavra mais importante da oração, que nesse caso aqui também é o verbo chegou. Outros exemplos. Temos aí o verbo transitivo direto e o objeto direto, que são assuntos para as próximas aulas. Vamos lá. A mulher comprou uma bolsa rosa. Quem comprou a bolsa rosa? A mulher. Logo, o meu sujeito é a mulher. E tudo que vier após o meu sujeito eu chamo de predicado verbal. Vale lembrar que a locução verbal é a união de 2 ou mais verbos. Por exemplo, estamos saindo aqui, 2 verbos juntinhos na oração, ela forma a locução verbal. Além do predicado verbal, há outros tipos de predicado, que nós chamamos predicado nominal, onde o núcleo é um nome, e o predicado verbo nominal, que possui 2 núcleos, um verbo e um nome. Bom, este foi o conteúdo da semana, espero que vocês tenham compreendido. Mandem suas devolutivas para os seus professores e até a próxima aula.